vamos dar início a esse nosso encontro de hoje, né? Não sei, talvez o último desse nosso minicurso aí, sobre hipersuperfície de curvatura média constante, subvariedades de curvatura média constante. Hoje eu vou apresentar alguns probleminhas assim que eu, acho interessante. Obviamente que há vários outros problemas, alguns já apresentados aí em alguns surveys recentes e tudo. Então, vou apresentar só alguns, assim, meio que até de interesse conectado assim, com algumas coisas que eu tenho trabalhado. Mas, enfim, eu vou abordar alguns resultados assim que a gente já obteve, para poder até motivar os problemas que eu vou apresentar, tá bom? Então, eu coloquei esse título aí, caracterização de hipersuperfície de Delaunay, mas, enfim, na verdade vai aparecer um monte de outras coisas aí. É mais só para nortear aqui esse nosso encontro de hoje, tá bom? Muito bem, então, só para lembrar aqui, gente, num primeiro momento, deixa eu recordar aqui que é uma... Porque, assim, né, nós estávamos falando de subvariedades, curvatura média constante, hipersuperfície, curvatura média constante. Começamos falando aí no R3, lembramos daqueles problemas, daqueles resultados clássicos, né, como o teorema de Hopf, teorema de Alexandrov, teorema do Carmo-Barbosa sobre estáveis. E aí falamos um pouquinho sobre o caso das versões desses resultados para o caso com bordo, mas caso com bordo com uma certa característica, né, do tipo fronteira livre em algum domínio. Por ser um mini curso, na verdade, a gente acabou tratando algumas coisas assim de uma maneira um pouco mais simples também. E, claro, não dá para a gente esgotar assim o mínimo que seja o tema, né? Mas, por exemplo, no caso de estabilidade, a gente mencionou o resultado, né, do tipo do Carmo-Barbosa em dimensão 3 para superfícies de fronteira livre na bola unitária. E apresentamos aí o resultado do Ross-Vergasta como o primeiro resultado nessa direção. E depois o resultado do Ivaldo, né, que aí completa toda essa classificação, né, ou seja, superfícies semi-Cs de fronteira livre na bola unitária tem que ser totalmente umbílicas, que seria, digamos, a versão do Carmo-Barbosa. É claro que algumas perguntas, e depois nós falamos sobre alguns resultados para a dimensão alta, esse resultado também já foi provado, né, para o caso de dimensão alta. É um resultado que veio logo depois desse caso de dimensão 2, na bola de dimensão 3, e foi assim um resultado até um pouco mais geral, não é? Porque considera-se uma bola, vamos pensar em a bola unitária no espaço euclidiano, dimensão n, e foi provado que as estáveis de fronteira livre são totalmente umbílicas. Mas não só isso, né? Existem aquelas que fazem um ângulo constante, né? Estão ali na bola e o bordo faz um ângulo constante com o bordo da bola, e esse ângulo constante não sendo necessariamente π sobre 2, né? Que são as chamadas capilares. Então, o resultado para a dimensão alta ele ainda foi até mais geral, não foi somente para aquelas de fronteira livre, aquelas que são capilares, também sendo estável, tem que ser totalmente umbílica. Então, um trabalho recente de dois chineses, e eles praticamente abordam esse problema utilizando uma técnica como o Manfredo, o do Carmo-Barbosa fizeram para o caso fechado, utilizando uma identidade do tipo Minkowski, né?
E aí eles produziram uma identidade do tipo Minkowski também. Por quê? Porque identidade do tipo Minkowski é uma coisa do tipo integral de algo integrando isso igual a zero. E aí, naturalmente, o integrando passa a ser uma função teste para a estabilidade, né? Porque a integral desse integrando é zero, então pode-se jogar lá na desigualdade lá integral como função teste. Né? Então, assim, o do Carmo Barbosa fizeram, para o caso fechado, e para o caso com bordo, eles tiveram que modificar, porque a mesma função utilizada pelo do Carmo Barbosa lá, como função teste, no caso com bordo, não se aplica. E, bem, eles mudaram, né, encontraram um outro integrando e que produziram uma identidade de Minkowski, né, integral igual a zero, então essa função aí, o integrando, é uma função teste, pode ser utilizado e né, foi exatamente uma função que pôde ser explorada para, de fato, mostrar que, no caso da estável, teria que ser, tem que ser umbílica, e não necessariamente fronteira livre, né, mas capilar. Muito bem, aí nós não apresentamos esse resultado aqui, né, mas, enfim, é algo interessante para se dar uma olhadinha depois e tudo, porque há outros problemas conectados com essa questão de estabilidade ainda, e que pode ser explorado usando uma técnica parecida dos chineses. Enfim, mas ainda para essa questão de classificação, dimensão alta e tudo, por exemplo, o problema o teorema de Nietzsche, né? A gente viu para a dimensão 3, uma superfície CMC, que tem a topologia de um disco, tem que ser totalmente umbilica. E apresentamos até uma prova nova recente, devido aí ao Yuri, ao Feliciano e ao Roney. Mas essa é uma situação que se coloca para a dimensão alta, né? É possível, com alguma, né, uma CMC de fronteira livre, com alguma condição sobre a topologia, garantir que ela tem que ser umbílica, sabe? Bom, esse é um problema ainda em aberto e há alguns resultados nessa direção, mas se acrescentando algumas hipóteses, né? Colocando algum controle na topologia, desculpa, na curvatura, fazendo considerando alguma condição a mais, né? Não somente ali a questão da topologia. Tá? Bom, aí hoje eu vou apresentar aqui alguns resultados que estão nessa direção aí, mas eu vou começar aqui falando das Delaunay's. Por quê? Porque esse teorema de Nietzsche é para superfícies CMCs com topologia de um disco. Mas você pode pensar na próxima topologia, próxima no sentido assim, de ser não tão simples quanto a do disco, mas também não tão complicada, que seria a topologia de um anel, não é? Uma superfície CMC de fronteira livre na bola, que tem a topologia de um anel, que se espera que seja. Né? No caso de mínima, você tem uma mínima de fronteira livre, que tem a topologia de um anel. Ali na bola, é conjecturado que tem que ser um pedaço do catenoide. Tem que ser o catenoide crítico, no caso de fronteira livre. Agora, como no caso aí, né, ou seja, mínima é um pedaço de um catenoide, que é uma superfície mínima de rotação, e sabemos que a única de rotação mínima no R3 é o catenoide. Para o caso de CMC, de rotação, CMC, o que nós temos são as conhecidas superfícies de Delaunay, ou seja, são aquelas superfícies completas, né, que são de rotação e possuem curvatura média constante. Então, ou seja, eu já de cara já apresento esse problema, mas vou apresentar mais algumas coisas aqui, mas de cara já apresenta esse problema assim, né? Você tem um problema do Nietzsche, para a superfície tem a topologia de disco. Aí há esse problema em aberto, né, de você olhar para a superfície com a topologia de um anel. No caso de mínima, já se conjectura que tem que ser um pedaço do catenoide. E, claro, para o caso CMC, já diria assim, né, é de se esperar que... O que acontece? Na verdade, eu estou dizendo de se esperar, mas não estou apresentando uma conjectura. Estou dizendo que acontece se você tem uma superfície
de fronteira livre, que tem a topologia de um anel, mas ela é CMC, não necessariamente mínima. Então, teria que ser uma superfície de rotação, assim como no caso de mínima. E nesse caso, poderia ser um pedaço, não é? De uma Delaunay, ou seja, uma superfície, porque o catenoide crítico na bola unitária é um pedaço do catenoide crítico, ou, desculpa, de um catenoide, uma superfície completa, mínima de rotação. No caso, uma superfície ali dentro da bola, fronteira livre CMC de rotação, seria um pedaço, né, de uma superfície completa aí no R3, de rotação no R3 e CMC. Essas são as superfícies de Delaunay. Por isso eu vou começar apresentando aqui. Então, de uma forma bem reduzida, né, para se produzir uma superfície de Delaunay, basta termos aí um H positivo, que vai representar a curvatura média, não é? E um B aqui, que vai ficar claro que eu vou apresentar aqui, um B diferente de 1. Ou seja, na verdade, você tem uma curva, não é? Você pode, vamos pensar aqui, um eixo de rotação aí, e no caso aqui, vamos pegar uma curva desse tipo aqui, não é? Em que a segunda coordenada aqui vale 0, então você está aqui nesse plano de XZ. E aí você, bom, faz usa esse eixo dos Zs aqui como o eixo de rotação. Então, você faz a rotação, produz uma superfície de rotação, né, em torno do eixo dos Zs aí, usando essa curva aqui. Claro, aqui a gente coloca essa aqui para, né, para você fazer essa rotação, a curva aqui que não passa aqui na origem, ou poderia até, mas enfim, essa primeira coordenada aqui positiva. Então, produzimos uma superfície de rotação. Esses parâmetros aqui, eu estou colocando aqui, mas, enfim, é só para dizer que é o seguinte, se for uma superfície de curvatura média constante, que é o que a gente está chamando de Delaunay, a gente sabe dizer quais são essas funções x e z aqui, ou seja, que tipo de curva é essa, tá? Então, uma superfície de Delaunay que ela tem curvatura média H, no caso aqui, estou pensando aqui esse H aqui positivo, tá? É parametrizada dessa forma, tá bom? E aí, aqui esse B, ele faz o seguinte papel. É uma constante que está entre 0 e 1, para o caso de uma determinada superfície que a gente vai chamar são as conhecidas como onduloides, tá? E elas são mergulhadas. Quando o B é maior que 1, elas são somente imersas, são os nodóides. Né? Para B igual a 0, você tem um cilindro reto, e quando B vai para 1 aqui, está em 1, é como se você tivesse várias esferas de mesmo raio ali tangenciando, então você faz aquela superfície estranha, como várias esferas, uma acima da outra, assim, por exemplo. Muito bem, então essa superfície de rotação, que é de curvatura média constante, são conhecidas, né? São somente onduloides, que são as mergulhadas, os nodóides, que são somente imersas, tem um cilindro reto, né? E tem, digamos aí, essas esferas tangenciando aí, formando essa superfície. Muito bem, aí, claro, né, a gente pode pensar também plano como de rotação, mas, enfim, aqui nós temos um catenoide, que é mínima, esfera, um cilindro reto, aí temos os onduloides aí, tá bom? Dependendo do parâmetro, você vai, né, o B ali indo para 1 ou para 0, você vai produzindo onduloides, digamos assim, com esses gomos aqui, ou muito gordinhos, ou muito magrinhos, e pronto. Isso depende do parâmetro. E temos os nodóides, né, que são as imersas, tem alguma interseção aí. E, muito bem, uma questão, assim como no caso da esfera, né, agora vamos falar assim, se você pega o teorema de Hopper, tem uma CMC de curvatura média, uma CMC que é uma esfera, topologicamente tem que ser, de fato, uma esfera, de maneira rígida, né?
Mas e se você tem uma que tem uma topologia de um anel, ou uma coisa com dois fins, né, como se fosse dois canos, assim, o que acontece? Né? Então, isso já começava a tratar essas questões, né? Na verdade, não só um fim ou mais fins e tudo. Então, nós temos vários resultados, considerando aí a classificação de superfícies CMCs, tendo como modelos aí essas superfícies de Delaunay. E essas classificações do tipo assim, né? Considerando também topologia, número de ends, número de fins e tal. Mas esse resultado aqui de 1989 já é meio que dizendo assim, né? Olha, tipo o teorema de Hopf. O teorema de Hopf, se ela tem a topologia de uma, de uma esfera, então tem que ser uma esfera redondinha. Aí você espera uma que tenha, por exemplo, a topologia de seja um cilindro topologicamente, então teria que ser uma superfície de Delaunay, né? Uma coisa de rotação. E, de fato, daqui a pouquinho eu vou apresentar, porque aqui já esse resultado aqui do Korevac, Kuznets e Solomon pede que seja completa, mergulhada, e que tenha dois fins, né? Então tem que ser uma superfície de Delaunay. Aí hoje nós temos bom, é praticamente esse resultado, né, que é do mix, do Tinaglia, que essencialmente diz isso, né? Se você pegou uma que tem a topologia de um anel, então tem que ser uma superfície de Delaunay. Bom, mas antes de apresentar alguns probleminhas e tudo relacionados com isso, deixa eu apresentar esses resultados mais recentes aqui, que são assim, olha, porque uma esfera, um cilindro, digamos assim, né, uma superfície de Delaunay, essencialmente você consegue ver ali como zeros, né, ou pedaços assim de zeros de funções conhecidas, né, como, por exemplo, polinômios. Tá? Então, uma maneira de caracterizar aí, né, digamos, as Delaunay seria aquelas que são zeros de polinômios. Né? E esse é um resultado recente que foi provado aí pelo Manfredo do Carmo e do João Lucas Barbosa, né, que, de fato, né, para o caso de curvatura média não nula, as únicas que são zeros de polinômios, né, ou seja, que chama de superfícies algébricas regulares, são apenas esfera ou um cilindro reto. Tá? Então, digamos que isso aqui é um caso, digamos, para polinômios, mas estendendo um resultado prévio do Perdomo, que fez esse resultado, mas para polinômios com grau no máximo 4. Tá? E, bom, obviamente que polinômios podem ser pensados como um certo tipo de funções, então você poderia tentar estender esse resultado aí, por exemplo, para caracterizar, digamos assim, as Delanays como zeros, as únicas que são zeros de funções com um determinado tipo. Não é? Por exemplo, função homogênea, sei lá, de grau 2, por exemplo. Né? Esse resultado aqui vai nessa direção, considerando funções que são do tipo assim, como que variáveis separáveis, digamos assim. Né? Então, eles, para o caso incluindo até as mínimas, né? o Rafael Lopes e o Hassanes provaram que as Delanays, né, elas são as únicas superfícies de curvatura, no caso aqui não zero, né, para além do plano do catenóide, que são as únicas aqui, digamos, vamos falar assim, Delanays que são mínimas. Vamos usar a expressão como que Delaney também, né, por causa do H aqui, como se fosse zero, né, também, seria de rotação. As únicas que são soluções são zeros de uma função do tipo assim, né, de variável separável assim, são essas, né, as funções Delaneys. Tá? Então, digamos que não é necessariamente um polinômio, mas ela tem essa característica aqui de ser separável, e naturalmente você pensa para esses problemas considerando funções, aí, por exemplo, como eu disse, funções homogêneas, ou seja, pegar zeros de funções homogêneas, que são CMCs, e estudar, provar, né, em que circunstâncias essas
superfícies são, de fato, superfícies de Delaunay. Ok, motivados por essa questão de olhar para zeros de funções, né, caracterizando as Delanays, a gente faz a seguinte observação, né? Se você olha para uma função suave e tal, as curvas de nível dessa função, ou seja, vamos chamar assim zeros dessa função, quando você olha para a segunda forma fundamental, para a curvatura e outros, digamos, objetos geométricos que estão relacionados aí com a superfície, objetos concretos, nós conseguimos escrever isso em termos das derivadas dessa função, né? Então, digamos assim, né, para você tratar um problema desse tipo, né, caracterizar Delanays como aquelas, né, no caso, usando funções como zero de funções aí, com uma determinada característica, acaba aparecendo as derivadas aí, né, da função quando você observa esses objetos geométricos aí da superfície. Ok, apresentar aqui algum exemplo dessa situação, né? É claro que, assim, só em termos de estar motivando, mas quando você considera o catenoide, por exemplo, se você calcula aí a norma da segunda forma fundamental ao quadrado, e, bom, vamos colocar esse termozinho aqui, que é a norma ao quadrado do vetor posição, explorando, né, a expressão da função que determina o catenoide, nós vamos obter essa expressão aqui, e nós vemos que isso é possível verificar que isso é menor ou igual a 2. Então, bom, será que, dado uma superfície, vamos pensar no caso de mínima, por exemplo, né? Se a norma da segunda forma fundamental ao quadrado vezes o vetor posição ao quadrado, a norma, for menor ou igual a 2, tem que ser exatamente, no caso de mínima, né? Tem que ser o catenoide, né? Isso pensando como uma superfície completa, aí, mínima no R3. Tá? De fato, aqui não está olhando exatamente como zeros, né? Porque não é bem a função, mas olhando para os elementos aqui, no caso, o elemento geométrico que aparece aqui, a segunda forma fundamental, em termos da função aqui, aparecem essa expressão. De fato, o Mix, Pérez e Ross provaram esse resultado. Essa é uma caracterização para o catenoide, no caso aí, né, mínimo, a superfície mínima de rotação, de acordo com essa função que determina aqui o catenoide, né? Então, eles provam que se dado uma superfície mínima, no caso aí, mergulhada, conexa, né? Sempre assim, que possui que satisfaz essa desigualdade aqui, por esses termos, assim como o catenoide, então, de fato, tem que ser o catenoide, ou o plano, né? Porque, obviamente, eu estou colocando assim, mas se a gente considerar o plano, também satisfaz isso, né? Porque a segunda forma fundamental do plano é zero, então isso aqui já é zero, satisfaz essa desigualdade. Então, esse é um resultado de caracterização no caso do catenoide, considerando essa desigualdade envolvendo a segunda forma fundamental, que tem a ver com a função que determina, no caso, o catenoide, lá, para o caso do modelo. Muito bem, a primeira pergunta que surge aqui é ir para o caso CMC, né? Como caracterizar, no caso, uma Delaney por uma desigualdade desse tipo, né? Então, aqui, claro, se a gente considerar o cilindro reto, ele vai satisfazer esta desigualdade aqui, tá? Que é essencialmente aqui, né, como se fosse a segunda forma fundamental, mas na verdade aqui é o tensor de Weingart, né? Digamos aqui, o tensor de Weingart livre. E aqui no lugar de colocar norma de x quadrado, né, coloca um termo que é um pouquinho mais fraco, digamos assim. E, enfim, o cilindro, para o caso de CMC, porque, olha, nós olhamos aqui um caso de uma CMC mais mínima, né? Uma Delaney, vamos chamar assim Delaney a mínima também. A mínima aqui, de rotação, né? Ela satisfaz isso. Né? No caso do cilindro, que é mais fácil de você fazer a conta, ele vai satisfazer essa desigualdade aqui. Então,
para o caso de CMC não mínima, o resultado, digamos, né, paralelo a isso aqui, seria considerar essa desigualdade aqui desse modelo cilindro reto. Né? Então, de fato, esse é um resultado em colaboração aí com o Petrúcio e o Edno, de que, de fato, se você considerar uma superfície CMC completa, conexa, aqui no caso vou pegar uma CMC, né, não mínima, se essa desigualdade aqui é satisfeita, então ela tem que ser uma esfera ou um cilindro circular reto. Né? Aí você diz assim, poxa, mas onde estão as outras superfícies de Delaunay? Né? Você tem nodóides, você tem... No caso, teria que ser onduloides, né? Porque a gente está olhando aqui somente mergulhadas. Mas se a gente deixasse aqui independente, somente imersa, né? Será que apareceria aqui, por exemplo, um nodóide ou as outras Delanays, né? Bom, enfim, para se provar esse resultado aqui, justamente é uma ideia que é algo que a gente acaba excluindo mesmo, tendo que mostrar que as Delanays, algumas, não satisfazem essa desigualdade, né? Então, a gente sabe que o cilindro reto e, obviamente, a esfera satisfazem essa desigualdade, mas aí a gente prova também que os onduloides satisfazem, mas os nodóides não. Bom, e eu não vou apresentar, mas a ideia é sempre aquela, né, de considerar aquela função modo x² sobre 2, mostrar que ela é convexa, explorar a topologia da superfície, mostrar que ela é, por exemplo, simplesmente conexa, ou que tem a topologia de um anel. E, bom, eu falei um pouco sobre isso em uma das aulas, né, que, no fundo, mostrar que essa função aqui é convexa vem exatamente olhar para os autovalores da Rensiana dessa função e as condições para que ela seja convexa seriam os autovalores serem não negativos, e aí essa é a desigualdade que está aqui em termos geométricos, né, mas que expressam é uma desigualdade, na verdade, em termos dos autovalores do Rensiano daquela função, porque aquela função, os autovalores, para se calcular, aparecem aí as curvaturas principais, não é, da superfície, e, portanto, na hora que você coloca aí para garantir que os autovalores sejam não negativos, aparece essa desigualdade geométrica aqui. Enfim, tem toda uma continha aí que a gente conversou um pouco em um outro momento, mas é só para poder dizer que o que a gente faz é isso, é mostrar que ela ou vai ser simplesmente conexa, ou ela tem a topologia de um anel. E aí a gente usa esse resultado aqui do mix do Tinaglia, de 2006, que eles provam que as esferas são as únicas superfícies simplesmente conexas, né, completas, claro, mergulhadas, que são CMCs, claro, com curvatura média diferente de zero. Então, no caso de ser simplesmente conexa, a gente já tira, mostrando que ela é simplesmente conexa, a gente garante que ela é uma esfera. Bom, outro resultado dos mesmos autores aí é que se ela tiver a topologia de um anel, no caso, né, mergulhada, curvatura média não constante diferente de zero, então ela tem que ser um cilindro, na verdade tem que ser uma Delaunay, mas no caso aqui sendo mergulhado não pode ser um nodóide, porque o nodóide lá é só imerso, né, não é mergulhado. E então sobra ser um cilindro reto ou um onduloide, tá bom? Então a gente acaba agora tendo somente que excluir o fato de ser um onduloide. E é o que a gente faz, na verdade a gente considera explicitamente onduloides, né, que com aquela parametrização lá que a gente mostrou no início aí. E, bom, aí é um trabalhinho de encontrar pontos sobre um onduloide em que essa desigualdade aqui aconteça, né, ao longo desses pontos, ou seja, a desigualdade geométrica lá
ela muda, né? Na verdade, a ordem da desigualdade ela muda em alguns pontos. Então, a gente acaba excluindo os onduloides. Ou seja, essa desigualdade aqui, para o caso CMC, a gente verifica explicitamente que ela não é válida para onduloides. A gente constrói pontos no infinito, digamos assim, em que essa desigualdade troca nesses pontos. Então, isso daí não é válido nos onduloides. Então, para se verificar aquele resultado, é exatamente isso, explorando essas coisas aí. Bom, então a gente obtém isso, esse primeiro resultado aí, e a primeira pergunta que a gente já levanta aqui como um problema interessante é como se fazer isso por causa de dimensão alta, né? Porque aqui nós estamos apresentando para superfícies no R3. E é um resultado, digamos, completo, fechado já, né? Que na presença dessa desigualdade, só esfera e cilindro reto. Claro, no caso, se considerar mínimos aqui também, a gente coloca aqui o resultado do mix, Pérez e Ross, que no caso for mínimo, a gente sabe que é um catenoide, né? Então, para a dimensão alta, como seria isso? Né? Então, é um problema tratar isso daí para a dimensão alta. Ou, dizendo de outra maneira também, né? Quer dizer, aqueles resultados lá de zero de polinômios, zero de funções, que estão apresentados ali para a dimensão 3, como é isso para a dimensão alta? Né? Tratar essas questões para a dimensão alta. Deixa eu só lembrar aqui rapidamente, só para fins de... Só para lembrar aqui, de maneira bem rápida, né? Porque de dimensão ali no R3 a gente vê isso, né? Mas só para lembrar aqui que a gente possui isso para qualquer dimensão, essas, digamos, hipersuperfícies de Delaunay, né? Aqui, só para lembrar, isso aqui é só para eu não ficar escrevendo muito lá, né? É só para lembrar que se você pega uma superfície que é invariante, né, digamos assim, né, pela ação do grupo ortogonal, fixando um eixo, ou seja, vamos dizer assim, é uma coisa de rotação, né, gerado por uma curva gama aí, que está num plano, vamos, no caso aqui, pensar que é o plano x1, x2, né? Aí, claro, você pode olhar o que é como é que se comporta o campo normal unitário, né? E verificar que essas... Claro, você vai considerar uma coisa que é de CMC, rotação no Rn, mais no espaço euclidiano de dimensão alta, né? Aparece um H aqui e elas, para satisfazerem essas equações, você vai ter, na verdade, uma superfície aí de rotação que vai satisfazer uma equação como essa aqui, tá? Onde, bom, esse F aqui essencialmente é isso aqui. Bom, o fato é que quando você tem, digamos assim, uma superfície de rotação, uma hipersuperfície de rotação no espaço euclidiano, com esses parâmetros aqui, H e F, você pode classificar, né? Então, aparecem aqui, se você tem F, esse F aqui, vezes o H, se é positivo, então aparecem aí os que são os equivalentes lá à dimensão 2, né? O que se chama aqui de onduloides também. Tá? Ou, no caso, pode pensar no cilindro também, né? De maneira geral, aí o onduloide, que são os mergulhados, tá bom? Quando você tem esse produto menor que zero, aparecem aqui outras superfícies que são os equivalentes aos nodóides, que são coisas não mergulhadas. E aí, claro, esse produto aqui, sendo positivo ou negativo, é porque os dois são diferentes de zero. Mas no caso em que F é zero e H é diferente de zero, é somente a esfera. Para o caso em que H é zero, F é diferente de zero, obtém-se aqui para a dimensão alta, que é equivalente ao, no caso, o catenoide. Tá? Então, seria a mínima de rotação, né? E que não seja trivial. Aí, claro, quando H é zero e F é zero, aparecem os hiperplanos, tá bom? Ou seja, o que eu quero dizer é que para a dimensão alta você tem essas, digamos, hipersuperfícies de rotação e que são classificadas também. Ou seja, você tem os equivalentes para a dimensão alta de onduloides, né, o cilindro reto, vamos dizer assim, esferas e
catenoide e, no caso, hiperplano. Então, para esse caso de rotação, você obtém tudo isso. Então, essas questões aqui tratadas, né, zero de funções com determinada característica, zero de polinômios e caracterizar essas Delaunay's aí, da dimensão alta também a partir disso. Então, digamos assim, né, são os problemas aí interessantes. É claro que eu estou falando de hipersuperfícies, mas a gente pode, digamos, variar um pouquinho mais aí e olhar para as subvariedades, né? E tem também, digamos assim, no espaço euclidiano, algumas outras, vamos dizer assim, subvariedades de curvatura média, hipersuperfície de curvatura média constante, e que não sejam assim de rotação, né? Tem uma outra tipo de simetria, como se fosse rotação num euclidiano, rotação no outro euclidiano, então fica como se fosse rotação de rotação. Mas, enfim, há esses outros tipos de superfícies também, e que, claro, o que é dito para essas Delaunay's pode-se pensar para esse outro tipo de hipersuperfície também, né? Muito bem. Então, continuando aqui, já pensando numa situação em que a codimensão porque nós falamos de hipersuperfície, né? Tanto superfície dentro do R3 como hipersuperfície dentro do RN. Então, você pode pensar nessa situação, o que acontece para superfície num RN, N qualquer, ou uma subvariedade de dimensão K num RN, né? Ou seja, tratar esse tipo de problema para... Claro que aí agora você não vai dizer, né, a superfície de curvatura média constante. Aí agora você, noção aí de, digamos, curvatura média, já tem um vetor curvatura média, precisa tratar isso um pouquinho diferente. Mas, para o caso de mínima, é mais simples, pelo menos o entendimento aí, né? Então, colocando ainda essa questão aí daquele controle lá que aparece o catenoide, é claro que se você mantém um catenoide dentro de um R3, que está dentro de um RN qualquer aí, as mesmas, você consegue aquelas mesmas desigualdades, né? Claro que um plano, por exemplo, continua sendo totalmente geodésico, e o catenoide você continua aí sendo mínimo e tal. E, claro, satisfazendo aquelas mesmas desigualdades lá que a gente apresentou para o R3. Se você aumenta a codimensão, a mesma caracterização se verifica. Então, é um trabalho que eu fiz com o Celso Viana, de que, de fato, aquele resultado do Mix, Pérez e Ross, né, de que aquela desigualdade que é satisfeita pelo catenoide no R3, sendo satisfeita por uma outra mínima, tem que ser exatamente um catenoide, ou um plano, né, claro. Isso dentro do R3. Quando você aumenta a codimensão, a gente consegue quase que recuperar o resultado. A diferença é de que a gente não consegue garantir que vai aparecer o plano, sabe? Claro que isso aqui é satisfeito por um plano, né? Mas poderia ser satisfeito por outra coisa, ser simplesmente conexa também, não seja um plano. Mas, ou seja, aqui a gente prova que na presença daquela mesma desigualdade do Mix, Pérez e Ross lá do catenoide, a superfície mínima tem que ser um catenoide ou uma simplesmente conexa. Essa que é simplesmente conexa pode ser um plano, mas a princípio a gente não sabe excluir qualquer outro tipo de situação. Tá? Então, é um probleminha interessante tentar completar isso aqui também, né? Garantir que, no caso, uma simplesmente conexa mínima, num RN, uma superfície, só existe o plano, né? Algo assim. Então, é uma questão. Mas, enfim, isso é para a mínima, né? E também para a superfície. Agora, a gente aumenta a dimensão da subvariedade e ainda mantém codimensão alta também, não necessariamente 1. E o que a gente consegue provar é o seguinte, que na presença da desigualdade, obviamente que aqui vai aparecer a dimensão, observe que quando é 2, é exatamente aqui 2 sobre 2 menos 1, que é por isso aparece esse 2 aqui. Aqui é a dimensão da subvariedade sobre a dimensão menos 1.
Então, na presença dessa desigualdade, o que a gente consegue mostrar é um resultado topológico, que a superfície ela tem que ser simplesmente conexa ou ela tem que ser difiomorfa a um cilindro. Tá? E o conjunto dos pontos críticos daquela função lá, digamos, mod x ao quadrado sobre 2, ela tem que ser uma geodésica fechada. Bom, um problema agora é como garantir o resultado de maneira geométrica, né? Ou seja, dizer exatamente as hipersuperfícies no espaço euclidiano que satisfazem essa desigualdade aqui, onde B aqui é a segunda forma fundamental, tá? Né? Então, aqui é só um indicativo de que seria uma coisa tipo, né, bem conhecida. Porque, ok, de fato, existem outras superfícies mínimas aí que não sejam assim, né? Digamos assim, tem uma topologia, digamos assim, uma simetria do tipo OL, cartesiano OM, né? Não é necessariamente só de rotação, ou seja, poderia se esperar que aqui ou seria plano ou, digamos, um catenoide, uma espécie de um catenoide aí, né? Dentro de um espaço euclidiano. Mas não. Podem surgir outros tipos de mínimas aí. E, de fato, a gente, pelo menos aqui, bom, vou apresentar isso depois, pelo menos aqui, em dimensão baixa, há alguns resultados aí que mostram mínimas aí com uma certa topologia, né? Desculpa, uma certa simetria, que não sejam um tipo catenoide, entende? Então, aqui, se você pretende obter aí um resultado, pelo menos para mínimas aqui, no espaço euclidiano, não dá para esperar, a princípio, que vai esperar aparecer somente, digamos, planos aqui, né? Ou seja, K-planos, digamos assim, ou coisas do tipo catenoide, rotação dentro de um espaço euclidiano. Né? Como nesse caso aqui, né, que nós fizemos, quando é superfície, apareceu simplesmente conexa e, de fato, um catenoide dentro de um espaço R3. Esse fato aqui de ser simplesmente conexo, a gente espera excluir isso, excluir isso, melhorar isso, garantindo que seja apenas um plano, sabe? Ou seja, mudou a codimensão, mantendo superfície, a gente espera obter o mesmo resultado do Mix Pérez e Ross. Mas não sabemos aqui ainda nesse caso. Quando se muda a codimensão, não temos resultado rígido aqui, somente topológico, mas aqui me parece ser mais complicado se garantir que vai ser, digamos, só, K-planos e um catenoide de rotação, né, uma coisa de rotação mínima dentro de um espaço euclidiano. Pode-se aparecer mais coisas. Tá? Bom, quando você considera o caso CMC, então aqui, olha, gente, estamos mudando aqui agora para a codimensão, mudando a dimensão, a codimensão também, né? E eu falei aqui do caso mínimo. Mas para o caso CMC, um tanto mais complicado, porque aí você tem agora um vetor curvatura. A gente sabe que, mesmo em outras condições, outras hipóteses, você classificar subvariedades, olhando para o vetor curvatura média, é um tanto mais complicado. Existem muitos resultados do tipo redução de codimensão e por aí vai. Mas, enfim, só para apresentar um resultado que a gente espera que seja verdadeiro, e que eu coloco aqui como se fosse uma conjectura, pegando uma superfície, ou seja, eu estou, tipo, nesse caso aqui agora, vou olhar para mínima, não mínima, vou olhar para CMC, certo? Seria tratar um resultado como esse aqui, não no R3, mas na dimensão alta, codimensão alta. E aí o caso mínimo, a gente conseguiu provar, digamos, ainda tem aberto isso aqui, dizer o que é isso. E para o caso CMC, pelo menos dentro do R4, aqui não é uma superfície dentro do R4, não dentro de um RN qualquer, como no caso de mínima.
eu estou chamando de CMC, né? Mas se você considera uma superfície com um vetor curvatura média paralelo e satisfazendo essa desigualdade, assim, é típica daquela desigualdade que nós fizemos aqui para o caso CMC, né? Esse trabalho aqui com o Petrucci e com o Edno, tá bom? Isso aqui é dentro do R3, superfície, a gente obteve que a esfera, cilindro, né? E juntamente com o resultado do Mix Pérez e Rosa, aparece o catenoide. Agora vamos aumentar a codimensão aqui para 4, a codimensão para 2, vamos para o R4. Uma desigualdade desse tipo aqui. Agora, considerando, não é CMC, né? Mas tem curvatura, o vetor curvatura média paralelo, mesma desigualdade. A gente espera que, de fato, seja uma esfera ou um cilindro reto, né? Ou, claro, o catenoide, que é o que já provamos lá, o meu resultado com o Celsius, no caso de mínima, né? Dentro de um R3. Tá? Só que a gente já viu que tem uma ou outra superfície dentro da esfera, que está dentro de uma esfera, que vai satisfazer essa desigualdade aqui. Então, a gente espera que aconteça isso daí, mas, digamos assim, é um problema proposto. Né? Pode ser falso, não sei, mas a gente, a princípio, tem muitos motivos para acreditar que esse resultado aqui de codimensão alta, do Mix Pérez e Ross, que é para a mínima, nós conseguimos obter assim. Para o caso de CMC, que é a versão CMC para codimensão alta desse resultado aqui, meu com o Petrucci e com o Edno, pelo menos o caso de vetor curvatura média paralelo dentro do R4, ou seja, com a dimensão só 2, né, não aumenta muito, vamos obter o mesmo tipo de resultado lá que o nosso. Mas a codimensão aumentando para 2, ela pode ser também uma superfície CMC dentro de uma esfera. Isso é um problema proposto, digamos assim, que a gente espera que seja isso. Enfim, mudando um pouquinho agora para o caso de fronteira livre. Né? Lembrem, para provar aquele resultado com o Petrucci e o Edno, que é a extensão para CMC dentro do R3 do resultado do Mix, Pérez e Rosa, nós verificamos que os nodóides, os onduloides, eles não satisfazem aquela desigualdade lá geométrica. Então, lembre que nós mostramos que é simplesmente conexa ou tem a topologia de um anel. Aí, sendo simplesmente conexa, tem que ser uma esfera. Tendo a topologia de um anel, tem que ser um cilindro reto, uma Delaunay. Ou, desculpa, um nodóide. Um cilindro reto ou um nodóide. Né? No caso do... onduloide. No caso do onduloide, a gente mostra que há pontos no infinito que fazem com que a desigualdade troque. Ou seja, então, a gente exclui os nodóides. Desculpa, os onduloides. Bom, mas o que a gente consegue fazer é o seguinte, claro, digamos, no infinito, pensa aí uma coisa de rotação, né, tipo, topologicamente um cilindro, e lá no infinito, pelo menos os onduloides têm pontos em que essa desigualdade aqui troca. Mas a gente consegue pegar pedaços dentro da bola unitária de nodóides que satisfazem essa desigualdade. E também a gente consegue pedaços de onduloides, né, que não satisfazem. Na verdade, lá no infinito não satisfazem, a gente consegue puxar para dentro da bola e garantir que não satisfazem essa desigualdade aqui. Então, pensemos. Olha, temos agora a seguinte pergunta. Bom, sabemos que CMCs com essa desigualdade aqui dentro da bola, que satisfazem essa desigualdade, nós temos exemplos, pedaços de nodóides. E temos pedaços de Delaunay também que não satisfazem, que são pedaços de onduloides. Pergunta é, dentro da bola unitária, pedaços de CMCs de fronteira livre que satisfazem essa desigualdade aqui, tem que ser um pedaço de um nodóide somente?
Por que estou apresentando isso, né? Esse é um problema interessante. Quer dizer, claro, pedaços de spherical caps, né? Quer dizer, pedaços não, calotas esféricas naturalmente satisfazem isso aqui, né? A esfera satisfaz, uma calota esférica satisfaz. Então, pergunta é: dado uma CMC de fronteira livre dentro da bola, satisfazendo essa desigualdade aqui, tem que ser um pedaço de um nodóide? A gente sabe que não, ou uma calota esférica, né? A gente sabe que não pode ser um pedaço de ondulóide, porque ondulóide a gente já excluiu, que não satisfaz. Então, esse é um problema também interessante, tá bom? Ou seja, repetindo, o problema que a gente tratou daquela desigualdade geométrica para CMCs, para superfícies completas no R3, a gente está olhando ele agora para superfícies de fronteira livre dentro da bola. Porque, obviamente, gente, por exemplo, você poderia pensar assim, bom, um ondulóide, né? Para pontos no infinito, não satisfaz aquela desigualdade, mas você pode cortar pedacinhos onde satisfaz a desigualdade, né? Claro que a gente já verificou que os próprios ondulóides, mesmo pedacinhos dentro da... A gente consegue pedacinhos dentro da bola onde não satisfaz. Mas, obviamente, poderia ter, né, pedaços, né, fazendo uma mudança de escala que satisfaz. Então, esse é um problema interessante. Só para lembrar, no caso mínimo, o Lucas Ambrosio e o Ivaldo Nunes, eles provaram que, de fato, na bola unitária, a única mínima de fronteira livre que satisfaz essa desigualdade aqui tem que ser o disco passando pela origem ou um pedaço de um catenoide. Tá? É o catenoide crítico, no caso de fronteira livre. Observe, gente, que aqui é diferente a situação, não é? Para o caso de uma superfície completa, essa desigualdade aqui utilizada pelo Mix, Pérez e Al, eles caracterizaram o catenoide todo. Tá? E o que o Lucas e o Ivaldo estão fazendo aqui é que, para mínimas de fronteira livre dentro da bola, também satisfazendo essa desigualdade, só pode ser um pedaço de um catenoide. Porque, obviamente, pensa, uma completa toda mínima no R3, satisfazendo essa desigualdade, tem que ser o catenoide. Mas você poderia ter uma outra mínima, que não no R3 todo, por exemplo, que não satisfaz essa desigualdade, mas em pedacinhos satisfaz. Então, por exemplo, dentro da bola unitária, você poderia ter uma mínima de fronteira livre, que é um pedaço de uma outra mínima, que não é catenoide, e que satisfaz também isso aqui. Ela toda não precisaria satisfazer essa desigualdade, né? Mas satisfazer apenas num pedacinho, e não ser um pedacinho de um catenoide. E o que o Ivaldo e o Lucas provaram é que não. Mesmo dentro da bola, um pedacinho, se satisfizer, tem que ser um pedaço de um... Não pode ser um pedaço de uma outra mínima que não seja catenoide. Claro, pode ser o disco também, né? No caso, quando isso aqui é zero. Então, isso é o caso mínimo. E aí, como nós fizemos a versão também, né, do Mix, Pérez e Ross para CMC, essa pergunta se coloca para o caso CMC, né? Tipo, se você olha para uma CMC, né, ali de fronteira livre dentro da bola, satisfazendo aquela desigualdade, tem que ser um pedaço de uma calota esférica ou um Delaney, né? Lembre que nós mostramos que uma superfície completa no R3, satisfazendo essa desigualdade nela toda, tem que ser uma esfera ou tem que ser uma Delaney, mas aí mergulhada teria que ser um cilindro reto ou um ondulóide, e a gente excluiu o ondulóide, só sobrou o cilindro reto. No caso aqui, olha, dentro da bola de dimensão 3, a gente mostrou agora que, se satisfaz essa desigualdade, tem que ser de fato, né, digamos assim, um pedaço de uma esfera, né, é uma calota esférica, ou um pedaço de uma Delaney. O problema agora é que a gente não sabe dizer que tipo de Delaney é essa. Poderia ser, na verdade, assim, né?
poderia ser um pedacinho de um onduloide, né? Onde a desigualdade é satisfeita. A gente sabe que o onduloide ele não satisfaz essa desigualdade aqui. Tem pontos lá no infinito e tal, aí a gente consegue puxar um pedaço, tudo, mas pode ter pedaços também da onduloides que satisfazem essa desigualdade dentro da bola. Né? Então, a gente não sabe dizer... Bom, enfim, essa é a versão desse resultado aqui do Lucas Ambrosio e do Ivaldo Nunes para o caso CMC. Ok, e o que acontece, então, agora para a dimensão alta, né? Será que, lembrem, aqui para a dimensão alta, eu apresentei esse problema aqui, codimensão alta e tal, mas dimensão alta aqui, codimensão alta, aqui dimensão alta, codimensão alta, poderia ser hipersuperfície, a gente só tem resultado topológico. Mas será que se tiver dentro da bola, um pedaço satisfazendo essa condição, tem que ser, a gente sabe rigidamente quem são essas subvariedades, né? Então, o caso de dimensão alta, a gente não mesmo dentro da bola, e você tem um controle maior, porque agora você tem um bordo fazendo um ângulo constante com a esfera, que é o bordo da bola e tal, mesmo assim a gente não consegue fechar completamente o resultado. O que a gente consegue fazer é algumas coisas para o caso de mínimas, e a desigualdade assim um pouco mais mais apertadinha, né? Então a gente conseguiu mostrar, por exemplo, que se você tem uma mínima de fronteira livre na bola e a segunda forma fundamental satisfazendo essa desigualdade, ou no caso aqui a desigualdade clássica lá que a gente está sempre considerando, né, que é a segunda forma fundamental quadrado vezes alguma coisa assim. Se tiver isso aqui, com esses números aqui, então a gente consegue mostrar que é de fato um disco rígido, né? Passando pela origem. Ou seja, digamos que isso aqui para a dimensão alta é uma versão dos resultados que nós apresentamos lá para o caso de mínimas dentro da bola. Pergunta, e aí deixo também como um problema, olha, aqui eu estou apresentando esse resultado para free boundary, de fronteira livre dentro da bola, mas e se você pegar uma hipersuperfície, vamos pensar em hipersuperfície mesmo, aqui a codimensão é 1, né? No Rn, e vou falar aí no Rn mais 1, e satisfazendo essa desigualdade. Agora ela é completa e tudo não está dentro da bola e você tem borda aí e tal, você controlar isso. Será que essa desigualdade implica em ser um hiperplano, né? Tem que ser totalmente geodésico? É uma questão também interessante de se verificar, porque aqui a gente só mostrou para o caso totalmente de fronteira livre dentro da bola, mas uma completa eu não sei. Não sabemos dizer o que se passa aí. Tá? Muito bem. O que nós podemos dizer, até porque, vejam, gente, eu apresentei aquelas superfícies de Delaunay, digamos, hipersuperfície de Delaunay e tal, de rotação. Claro que lá tem as CMCs para curvatura não nula, mas aqui é um resultado para a mínima, né? E aí, mesmo para a mínima, como conseguir uma desigualdade desse tipo em que faça aparecer o catenoide de dimensão alta, né? Então, nós não conseguimos explicitar uma desigualdade assim, ou seja, mexer nessa cota superior de forma que uma desigualdade desse tipo fosse aparecer ou o disco ou um pedaço do catenoide dentro da bola. Ou mesmo, né, no caso, não dentro da bola, alguma coisa desse tipo. O que a gente consegue fazer é o seguinte, ó, se você tiver uma hipersuperfície mínima no Rn mais 1, aí você considera aquela função mod x² sobre 2. Se ela for convexa, o Hessiano for não negativo, na verdade, aqui é convexa, e o conjunto de pontos críticos dessa função, né, tem dimensão n-1, então, de fato, ela tem que ser um catenoide. Tá?
Qual a diferença aqui para o caso de dimensão 2? É que, de fato, essa desigualdade aqui, ó, caso de dimensão 2, aqui, claro, eu estou pensando lá, independente se está na bola, né, ou completa no RN todo. Essa desigualdade aqui, ela faz com que aquela função mod x² sobre 2 seja convexa, ou seja, o Hessiano seja não negativo. E o conjunto de pontos críticos, quando ele não é somente formado por um ponto, ele é uma geodésica fechada, e no caso tem dimensão, né, 1, quando é superfície. Ok, quando você vai para a dimensão alta, nós não descobrimos ainda a condição que faz com que o Hessiano seja não negativo, e, além disso, o conjunto de pontos críticos, né, no caso aquele conjunto lá, tem a dimensão n-1. Mas, se a gente tem essas condições, então a gente sabe dizer que é o catenoide crítico. Ou seja, por exemplo, uma condição como essa aqui, se for possível a gente mexer nessa cota superior de tal forma que isso fosse o Hessiano daquela função mod x² sobre 2 ser não negativo e o conjunto dos pontos críticos ter dimensão n-1, então, na verdade, assim, né, eu estou falando n-1 aqui, mas poderia ser diferente. Uma condição que vá ser né, ter, no caso, né, apenas um ponto, ou não ter ponto nenhum, né, ou, desculpa, ou ter dimensão n-1. No caso de ter apenas um ponto, vai aparecer um hiperplano, ou se ter apenas dessa dimensão n-1, aí aparece o catenoide. Seria a versão para o caso de dimensão alta do teorema do Mix, Pérez e Ross. Então, ou seja, isso aqui é só para apresentar que essas duas condições aqui fazem com que apareça o catenoide crítico, como no caso de dimensão 2. E, claro, essa condição aqui já faz aparecer o disco. E, claro, para quando não é de dentro da bola, a gente ainda não sabe fazer aparecer o hiperplano, digamos assim. Então, seja, problema, né? Encontrar uma condição como essa, né, que faz com que o Hessiano da função mod x² sobre 2 seja não negativo e o conjunto de pontos críticos, né, seja simples de forma que vá aparecer um hiperplano, ou a dimensão seja n-1 de forma que, de fato, apareça o catenoide. E aí, esse resultado, essa seria uma versão para o caso de dimensão n do teorema do Mix, Pérez e Ross. Muito bem, então, mais uma situação aí a se pensar. Nós conseguimos fazer algo nessa direção quando se olha para uma subvariedade de dimensão 3 dentro do R4, ou seja, aqui, né, é uma hipersuperfície dentro do R4. Só que nós encontramos essa condição aqui, ó, que aqui é como se fosse, né, K sobre K menos 1, que é essa condição que aparece aqui. Então, topologicamente, a gente já sabe que, na presença dessa condição, sigma K vai ser simplesmente conexo, ou tem uma topologia aí, bem determinada. Muito bem. Quando estamos aqui dentro com a dimensão 3, né, hipersuperfície dentro da bola dimensão 4, aquela condição, aqui, olha, eu escrevi aqui como teorema, mas, na verdade, eu deveria ter escrito como conjectura, porque a gente sabe que vai aparecer essencialmente o disco mesmo, e a gente não consegue, a princípio, garantir essa condição aqui, ó, que a dimensão é n-1, para aparecer o catenoide. Mas, assim, bom, mas a gente consegue, numa vizinhança, assim, a gente ainda não estendeu isso para a hipersuperfície sigma 3 toda, mas a gente consegue
achar um lugar aí onde, de fato, ela é uma coisa do tipo, ela tem uma certa simetria, né, dentro da bola aí, dimensão 4, ou seja, ela é topologicamente esse disco aqui, né, esse toro sólido. Mas só num pedaço a gente garante que ela é rigidamente uma coisa com essa simetria aí. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é, para se tratar um problema como esse aqui, por exemplo, e fazer aparecer aqui o catenoide, a gente consegue uma coisa, pelo menos aqui dentro do R4, com aquela mesma desigualdade que eu apresentei antes lá para sigma K subvariedade dentro do RN. E a gente consegue alguns resultados, mas enfim, esse aqui seria, digamos, um resultado esperado, né? Mas não está aqui como teorema, mas eu diria assim, é uma conjectura que vai ser isso, tá bom? Pelo menos dentro do R4. E, bom, enfim, há muitas, a gente tem bastante coisa que leva a gente a pensar que vai ser isso. Ok, então, deixa eu ir aqui em direção à parte final, voltando aqui para a dimensão 3, apresentando mais resultados aqui e situações de problemas que se podem trabalhar, né? Como eu disse, tem esse resultado aqui do mix do Tinaglia, que garante que qualquer anel mergulhado, né, completo no R3 com curvatura média constante, ou é um catenoide, né, no caso for mínima, ou uma superfície Delaunay com curvatura média não negativa, ou desculpa, não nula. Então, basta ser um anel mergulhado, CMC, completo no R3 para você saber que é uma Delaunay. Claro, se fosse simplesmente conexo, né, topologia de uma esfera, a gente já sabe que é uma esfera redondinha mesmo. Tá bom? Bom, como eu falei, há essa conjectura aqui que seria seguindo ali o caso do teorema de Nietzsche, né? Se o teorema de Nietzsche é para disco, topologicamente um disco de fronteira livre tem que ser totalmente umbilica. No caso de ser um anel, não é? Tem que ser um catenoide crítico, se for mínima, essa é a conjectura, né? E aí a gente estende, digamos assim, né? Quer dizer, um problema aqui, em vez de pensar que é só mínima, vai ser um pedaço de um catenoide, por que não pensar que se ela é uma CMC mergulhada, topologia de um anel, de fronteira livre na bola, então tem que ser um pedaço de uma Delaunay, né? Então, esse é um problema. Na verdade, aqui são problemas, né? Aqui já é bem conhecida essa conjectura aqui do catenoide crítico. No caso aqui é para mínimas, e eu estou apresentando aqui, no caso, seria, digamos, pensar aí para o caso CMC, a topologia de um anel. Resultados parciais, né? Para esse problema aí. Tem esse resultado do Vente, que se você tiver uma superfície CMC mergulhada, e na bola, vamos olhar na bola, na verdade ele faz resultados para um slab, mas vamos pensar na bola. E eu estou falando capilar aqui, gente, já pensando assim, né? O ângulo não precisa nem ser, o ângulo não é π sobre 2, pode ser fazendo um ângulo constante com o bordo lá da bola, né, na esfera. Mas se esses bordos, né, estão em planos paralelos, então tem que ser um pedaço da Delaunay. Ou melhor, dizendo de outra forma, né, pensa assim, dois planos paralelos, e aí você considera uma superfície dentro dessa região aí delimitada por esses dois planos paralelos, que seja um anel topologicamente. E aí, como é um anel, ela tem duas componentes de bordo, né? Imagine que um bordo esteja em um plano e o outro bordo no outro plano. Então tem que ser um pedaço de uma Delaunay. Tem que ser uma superfície de rotação aí, CMC aí dentro desse pedacinho.
O Peale provou o mesmo resultado, com a diferença que ele não supõe que esses planos sejam paralelos. Os planos poderiam ser dois planos que, né, são aí planos que se encontram, né? E aí a superfície está dentro de uma região ali e tal. Poderia ser assim. Mas ele prova o seguinte, que se essa superfície tem pelo menos um ponto umbílico, então essa superfície CMC, na verdade, é um pedaço de uma esfera. Ou seja, imagina que você tem uma esfera, aí você corta essa esfera por dois planos paralelos. Imagina o polo norte, o polo sul, dois planos tangenciando, aí você abaixa um pouquinho o plano pelo polo norte e sobe um pouquinho o plano pelo polo sul. Então você tem ali, né, uma superfície que é topologicamente um anel, né, um cilindro topologicamente, mas é gordinha assim, é uma esfera. Você cortou dois tampos da esfera, um em cima e um embaixo, e tem essa superfície aí. Então, na presença de pelo menos um ponto umbílico, você já consegue caracterizar assim. Tem que ser esse pedaço da esfera. Bom, e o Ross-Sohan, ele prova o seguinte, né, que... Bom, na verdade, aqui é só para dizer assim, gente, olha, no caso, quando você tem uma mínima de fronteira livre dentro da bola, se ela não for o disco, qualquer disco que você considerar nessa disco passando pela origem, nessa bola, ela divide essa superfície mínima em exatamente duas componentes conexas. Essa é a tal da propriedade two-piece property, né? Propriedade dos dois pedaços para CMCs de fronteira livre, desculpa, para mínimas de fronteira livre dentro da bola. Como seria essa versão desse resultado para uma CMC, certo? Pega uma CMC de fronteira livre dentro da bola. A gente sabe que se essa CMC está dentro de uma semibola, então ela tem que ser uma calota esférica. Então você pega uma CMC que não é uma calota esférica. Então o disco que passa pela origem tem que cortar essa CMC. Então a pergunta, é claro, eu estou falando de disco, mas poderia ser uma calota a ser considerada, mas eu pergunto, qual seria a versão dessa two-piece property, né, para o caso de CMC de fronteira livre dentro da bola? O caso de mínima de fronteira livre dentro da bola é assim, né? Se ela não for disco, então qualquer disco que passa pela origem divide ela em exatamente duas componentes conexas. E no caso CMC, qual seria a versão da two-piece property para o caso CMC? Na verdade, eu mencionei isso aqui para poder falar isso. Agora, por que é que eu estou mencionando isso? Né? Porque... Bom, deixa-me passar para cá. Porque é o seguinte, nós estamos falando aqui já de resultados parciais para esse problema de classificação das pedaços de Delaunay dentro da esfera, né? Ou seja, pegar uma CMC que tem a topologia de um anel e tal, dizer que era um pedaço de Delaunay. Estão apresentando resultados parciais aqui, né? Porque no caso, eu estou falando desse caso aqui já da two-piece property e tal, por quê? Porque esse resultado two-piece property para a mínima, ele pode ser utilizado para você provar resultados para mínimas de fronteira livre, que são anéis, né? Garantir que na verdade é pedaço de catenoide. Né? Por exemplo, foi mostrado recentemente pelo Tran que se você pegar uma mínima mergulhada, né, um anel mínimo mergulhado, fronteira livre na bola, não é nem esse resultado ali, é esse aqui que eu quero mostrar. Se ela tem assim, ela é simétrica em relação a três planos coordenados, então ela tem que ser o catenoide crítico. Também o McGrath provou, esse é um resultado juntamente com o Kuznets, que se você pega um anel mínimo de fronteira livre na bola unitária,
Se ele tem a simetria da antípoda, então, novamente, ele tem que ser um pedaço do catenoide. Agora, qual o problema que eu quero propor aqui? Pega uma CMC, um anel de fronteira livre, que é CMC, mas que tem uma simetria aí, sei lá, simetria em relação aos planos coordenados, sei lá, uma simetria, vamos dizer assim, na antípoda. Então, tem que ser um pedaço de uma Delaunay, ou seja, a versão desses, digamos, desses resultados do McGrath, provando a conjectura de se é um anel, então tem que ser o catenoide, mas com alguma condição, né? Ou seja, se é um anel e possui a simetria de 3 planos coordenados ou antípoda, então tem que ser o catenoide. Isso são para Mimas, né? Agora, no caso do CMC, esses já foram provados os resultados pelo McGrath, mas e para o caso do CMC, né? Então é por isso que estou abordando essa questão aqui para a dimensão, né, para o caso CMC, e estou falando aqui desse resultado, desculpa, deixa eu voltar aqui, dessa coisa aqui, two-piece property e tal, porque se explora esse tipo de propriedade para o caso de mínima, né? Então, estou falando, de repente, para o caso CMC e tal, poderia ser explorado algo assim também. Ok? A ideia do McGrath e do Kuznets no outro resultado que eles fazem, na verdade, é o seguinte: eles, usando a simetria dos planos coordenados ou da antípoda, eles mostram que esse problema aqui de Steklov, isso para mínima, hein? Esse problema aqui de Steklov, o primeiro autovalor é exatamente 1. E foi provado pela Frese e pelo Shen que se você tem um anel mínimo de fronteira livre na bola unitária, cujo primeiro autovalor do problema de Steklov, que o problema é esse aqui, Laplaciano de 1 igual a 0 sobre sigma, e a derivada na direção normal no bordo é lambda vezes U. As funções coordenadas satisfazem isso aqui, né? Onde sigma aqui vale 1. Então, mas obviamente as funções coordenadas satisfazem isso, mas não significa que elas são as primeiras autofunções, né? Ou seja, 1 é o primeiro autovalor. Poderia ser 1 aqui e 1 ser o segundo autovalor. Mas se você tem uma mínima em que o primeiro autovalor do problema de Steklov é exatamente 1, então, se é um anel, né, topologicamente, então ela é o catenoide crítico. Né? Então, o que o McGrath e o Kuznets fazem é construir, explorar, desculpa, a simetria dos planos coordenados ou da antípoda para mostrar que o primeiro autovalor do problema de Steklov é 1. E aí, como é um anel, não é? É só usar esse teorema da Frese e do Shen para provar que, de fato, é um pedaço catenoide. Agora, claro que, bom, digamos que vá se seguir esse caminho, não está claro, não há um resultado como esse aqui para o caso CMC. Imagine, né? Isso aqui é um problema, vamos dizer assim. Você pega uma superfície CMC que tem topologia de um anel dentro da bola unitária, cujo primeiro autovalor, sei lá, de Steklov, ou algum problema aqui, tipo, é uma constante conhecida para o modelo, que no caso é um pedaço de uma Delaunay. Então, essa superfície tem que ser um pedaço de uma Delaunay, ou seja, esse resultado aqui para CMC, né, teria que ser bem formulado e tal. Mas, enfim, ou seja, esses resultados aqui do tipo McGrath, que é caracterizar os anéis mínimos de fronteira livre dentro da bola, mas com alguma simetria, sendo exatamente o catenoide crítico, a versão para o caso CMC, né? É um problema interessante a ser considerado. Agora, gente, para finalizar, deixe-me apresentar aqui o seguinte. Deixe-me sair aqui, porque eu não consegui. Deixa eu ver onde que vai estar isso aqui.
Essas aqui são as superfícies mínimas aí que a gente consegue com simetrias diferentes, né, e tal, que eu tinha mencionado, que podem aparecer quando aumenta a dimensão, tá? Bom, mas não é isso que eu quero. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Bom, só para finalizar, vamos lá, vamos lá. Eu quero apresentar o último problema aqui para a gente fechar esse encontro nosso de hoje. É o seguinte: se você considera o catenoide crítico dentro da bola. Ah, tá, gente. Olha, tudo que eu falei aqui atrás. Oxe, deixa eu voltar aqui. Aqui, né? Observem que esses resultados de simetria aqui e tal. Ontem o Alan falou aí sobre alguns resultados, né, no caso para mínimas, em outros domínios que não sejam a bola, né? Desses domínios que ele apresentou, o elipsoide, por exemplo, não se encaixou ali, né? Tipo, se você pega, porque o elipsoide seria, digamos, a esfera aí, né, que é redondinha, e você muda um pouquinho essa esfera aí, né? Perturba aí para ser o domínio ser agora um elipsoide, né, o bordo um elipsoide, e que não seja uma esfera. Essas perguntas se colocam da mesma forma, sabe? Assim, mesmo para mínimas e não para semicês. Por exemplo, pega uma superfície mínima de fronteira livre no elipsoide. Num elipsoide aí, pode pensar nele o mais redondinho, digamos assim, possível, né? Que não seja a esfera. Por exemplo, você tem ali dois eixos, né? Você tem o mesmo tamanho, né? E como se fosse assim uma bola mesmo, né? De futebol americano, por exemplo. Então você consegue, obviamente, colocar um pedaço, né, de um catenoide aí dentro, né? Claro que não de qualquer forma, mas você tem um pedaço de um catenoide aí dentro. E a pergunta é se você pega um anel mínimo aí no catenoide, né? Teria que ser um pedaço de um catenoide, entendeu? Aí no elipsoide. E claro, você pode assumir algumas simetrias para poder, ou seja, tentar trabalhar um pouco mais assim como fez o McGrath. Então, quer dizer, no elipsoide você já tem todos esses problemas, né, em aberto. Por exemplo, esse teorema da Fraser-Chain aqui, olha, é possível fazer esse resultado aqui num outro domínio, né, que não seja a bola aqui, pode ser um elipsoide ou um outro domínio, né? Ou seja, muita coisa que nós falamos aqui que diz respeito à bola unitária, é interessante se pensar, né, como seria para um outro domínio. Um domínio que não seja tão muito, digamos assim, diferente da bola, seria um elipsoide, por exemplo. Né? Aí já pode se pensar nesse caso também, algumas coisas assim. Muito bem, então voltando aqui, cadê? Aqui. Vamos lá, ainda aqui na bola, né? Olha, nós temos o catenoide crítico, que é um pedaço do catenoide dentro da bola unitária, centrado na origem, né? Cujo bordo faz um ângulo constante com a esfera lá, o bordo da bola, e esse ângulo constante π/2. Né? É claro que você pode conseguir pedaços de catenoide em que o ângulo que o bordo faz com o bordo da bola seja constante, o mesmo ângulo nas duas componentes de bordo, né? E que não seja π/2. Né? Você pode. Basta. Né, você tem aí homotetias, você tem mudanças você tem homotetias aí do catenoide crítico, você pode mexer nele aí de forma, né, que o bordo não pedaços desse catenoide dentro da bola, o bordo não faça ângulo constante igual a π/2, mas um ângulo diferente, entre 0 e π. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos pegar essa família, uma família de catenoides aí, né? Vamos pensar assim que você engorda,
fecha, você muda um pouco a escala aí, e aí você vai produzindo essa família aí de catenoides, e eu vou colocar aqui dependendo do T, né? De forma que ele faça um ângulo constante, o bordo, né? Com o bordo da bola, e claro, esse ângulo ele varia estritamente entre 0 e π. Quando o ângulo é π sobre 2, é exatamente o catenoide crítico. Bom, foi mostrado aí, né, por alguns autores, né, que o catenoide crítico ele tem índice de Morse 4 e nulidade 3. Né? Muito bem. O que acontece? A ideia é que agora eu quero estudar. Bom, por que eu estou mencionando isso? Porque um outro problema, além desse de dizer assim, olha, pega uma mínima de fronteira livre, que é um anel, então mostrar que ele é um catenoide. Né? E aí eu apresentei aqui alguns resultados parciais, como o resultado do McGrath e tal. E, claro, tem a versão para CMC aí. Agora, mantendo ainda o catenoide, que é o modelo aí para o caso mínimo, eles mostraram que fizeram um cálculo explícito e verificaram que ele tem índice de Morse 4. E aí surge esse problema de caracterizar o catenoide a partir do índice, que é assim, né? Pega uma mínima de fronteira livre e cujo índice de Morse seja 4. Mostrar que tem que ser o catenoide crítico. E aí, de fato, tem alguns resultados parciais que mostram que se a superfície mínima de fronteira livre é um anel, e aí tem o índice de Morse 4, então tem que ser o catenoide. Observe, gente, que assim, o problema principal pega um anel mínimo de fronteira livre, então tem que ser o catenoide. Aí o McGrath colocou assim, além de ser anel, colocou uma condição que é ter assimetrias de planos coordenados. Então tem que ser tem que ser o catenoide crítico. Ou simetria da antípoda, tem que ser catenoide. Esse outro resultado aqui pega um anel mínimo de fronteira livre, que tem índice 4, no caso mergulhado, tá bom, gente? Mergulhado. Então tem que ser o catenoide crítico. E tudo recai nesse resultado, novamente, aqui da Fraser e Shane, no caso, se o catenoide, se o anel mínimo de fronteira livre tem índice 4, eles acabam mostrando que o primeiro alto valor do problema de Steklov é 1. Então, usando esse resultado da Fraser e Shane, tem que ser o catenoide crítico. Ok? Então, há esse resultado. Então, agora, esses outros... Eu quero apresentar uma situação assim. Vamos olhar para esses outros catenoides que não sejam fronteira livre, sejam capilar, né? O ângulo é ângulo constante apenas. Pergunta, qual o índice de Morse desses pedaços de catenoides aí? E mais, vamos supor, por que estou dizendo isso? Porque eu gostaria vamos supor que para um ângulo θ0, eu sei que o índice é x0. Então, eu gostaria de pegar caracterizar esse catenoide aí, que faz esse ângulo θ0, a partir do índice, ou seja, eu pego uma mínima capilar que faz ângulo θ0, e que é um anel, se ele tiver índice, o x0, o mesmo índice do catenoide que é o modelo, então tem que ser aquele catenoide. Então, o primeiro trabalho que eu preciso fazer é calcular o índice explicitamente, né, desses catenoides aí, que não sejam catenoides críticos, catenoides capilares. E depois tentar caracterizá-los. Então, isso aqui faz parte de uma tese de um aluno meu, que ele considera, né, exatamente essa família de catenoides aí dentro da bola, né, fazendo o ângulo aí entre 0 e π, sabe? E aí ele conseguiu verificar o seguinte, olha, existe um T1 menor do que o T0, que é equivalente a π sobre 2, de tal forma que vou chamar de ângulo, tá? Se o ângulo for entre 0 e esse T1,
Então, o índice é explicitamente 3. Para o ângulo maior do que esse T1 e menor que o T0, que é exatamente o catenoide crítico, o índice é exatamente 4. Né? E, claro, no catenoide crítico já se sabe que é 4, que foi esse resultado do TRAN, e também tem outros resultados, inclusive do Detang, que mostra que o índice é 4, né? Então, muito bem, no catenoide crítico o índice é 4, mas ali próximo de π/2 o índice continua 4, mas depois, quando desce bastante, vai para perto de 0, o índice fica 3. Bom, e aí quando você está com um ângulo ali acima do correspondente ao π/2, que é o catenoide crítico, mais abaixo de um T2 que está abaixo de π, o índice é 6. E depois, né, quando o ângulo fica maior do que esse T2, onde ele é possível, o índice pula para 7. Ou seja, o que eu quero dizer é que de todas essa família de catenoides, que são aí capilares, né, faz ângulo constante com o bordo da bola, o índice varia entre 3 e 7. Só que aqui não aparece o índice 5, né? Seria 3, 4, depois 6 e 7. Enfim, é uma parte de cálculo explícito do índice desses catenoides. E o problema que eu estou deixando aí, que a gente ainda não tratou, mas é um problema que se pode pensar, é caracterizar a partir do índice um anel mínimo capilar na bola unitária, né, que tenha índice, por exemplo, a gente sabe que se for um anel mínimo de fronteira livre, mergulhado, né, que tenha índice 4, tem que ser o catenoide crítico, é o correspondente ao T0 aqui. Se aí agora eu quero, bom, por exemplo, pego um anel mínimo capilar, sei lá, que tenha índice 6, por exemplo. Então tem que ser um catenoide capilar correspondente ao T aqui entre T0 e T2. Então esse seria, digamos, a versão dessa caracterização do catenoide crítico a partir do índice de Morse e da topologia, que é esse anel, né? Para o caso desses outros catenoides, pedaços de catenoides que não são necessariamente fazendo o ângulo π/2. Caracterizados também. Ok? Então, bom, eu vou parar por aqui, pessoal, para a gente... Né, na verdade, há muitos outros problemas aí que a gente poderia colocar aqui nessa lista e, claro, né, há alguns problemas, por exemplo, de caracterização a partir de, bom, desigualdades do tipo aquela desigualdade isoperimétrica e tal, mas, enfim, eu optei por esses aqui porque todos seguiam, digamos assim, dentro de uma mesma linha e facilitaria apresentá-los. Tá bom? Então, vou parar por aqui.